Vamos construir uma circunferência inscrita num triângulo de lados 7, 9 e 10 centímetros. Então, eu vou iniciar construindo o triângulo. Já deixei as medidas ali ao lado para pegar nos segmentos aqui no compasso. Marquei o meu primeiro vértice. Já deixei a reta suporte construída e eu vou usar como base o segmento de 10 centímetros, tá? Base do meu triângulo. Tá aqui, transferi essa medida, vou pôr no vértice A, marquei o vértice B. No B, eu vou colocar 9 centímetros e vou marcar para encontrar o C. Aqui, fazemos um arquinho e depois, com a medida de 7 centímetros, eu vou construir o meu triângulo. Tá lá? Então, já estamos revendo a construção de um triângulo, dadas as medidas dos seus lados. Então, nós já temos aqui o vértice A, encontramos o vértice B e o vértice C. Vou unir. E nós temos então aqui construído o nosso triângulo. Não preciso nomear, colocar os valores aqui, não há necessidade. Como eu quero construir a circunferência inscrita nesse triângulo aqui, eu tenho que construir o incentro. O incentro é um ponto notável dentro do triângulo que a gente obtém através da bissetriz dos seus ângulos internos. Então, se eu traçar as 3 bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo, todas elas vão convergir para um único ponto. Esse ponto é chamado incentro. No entanto, se eu traçar duas delas, 2 bissetrizes, eu já encontro o incentro. Então, você também, com 2 pontos, com 2 bissetrizes, já vai poder localizar o incentro. Não há necessidade de traçar a bissetriz dos 3 ângulos. Então, lembrando como nós fazemos a bissetriz, abre o compasso numa abertura confortável. Vou ampliar minha abertura. Com a mesma abertura nas dois. Eu já construí. Tá aqui o ponto da minha bissetriz. E agora eu vou construir a bissetriz, que passa pelo vértice do ângulo, pelo ponto que eu encontrei. Aqui a minha primeira bissetriz traçada. Vou traçar a bissetriz de algum outro, tanto faz, se do vértice B ou do vértice C. Vou trabalhar com o vértice C. Então, ponta seca no vértice, eu vou marcar os lados do meu ângulo, amplio um pouco mais, para encontrar essa bissetriz. Mesma abertura. Isso daqui nós já fizemos em sala, vocês já estão mais acostumados a fazer. Ponta seca no vértice, no novo ponto encontrado. Cuidado para não misturar os pontos, tá? E aqui eu tenho a minha segunda bissetriz. E aqui, bem neste meio, está o meu incentro. O ponto de encontro das bissetrizes é o incentro. Então, agora eu preciso traçar dentro desse triângulo a minha circunferência. Então, vocês podem ver, então, a nossa circunferência, ela toca, ela tangencia os 3 lados do triângulo sem extrapolar a medida dele, tá?
Então, o centro aqui, no encontro das bissetrizes. E aí você vai pegar essa medida daqui até a lateral para poder traçar a sua circunferência. É isso. Vamos aprender a construir agora o incentro utilizando o GeoGebra. Então, vamos construir o incentro dentro de um triângulo de medidas 7, 8 e 10 centímetros. Vou começar construindo a base do meu triângulo. Eu escolhi como base 10 centímetros, então eu venho nessa ferramenta, segmento aqui, geralmente está reta, então eu venho segmento com comprimento fixo, venho aqui mais para baixo para deixar esse espaço para construir o meu triângulo. E eu venho lá. Qual o comprimento que eu quero? De 10 unidades. Então, aqui eu já tenho um segmento com 10 unidades de medida. Agora, nós vamos vir aqui e eu vou construir um círculo, dados o centro e o raio. Então, isso é o mesmo formato que eu já ensinei a construir os triângulos. Vou escolher agora 8, vou construir o lado de 8 centímetros e nesse outro 7. Está lá, como se eu estivesse usando os círculos como um compasso, as circunferências como um compasso. Vou vir aqui nessa ferramenta ponto, intersecção de dois objetos. E eu vou marcar esse ponto aqui, onde se cruzaram as duas circunferências. Nessa ferramenta polígono, observa que abre vários, eu quero só polígono. Eu vou marcar. Aqui eu já posso escolher a cor que eu quero fazer o meu triângulo. Por exemplo, eu vou fazer lilás, né? Já vou marcar aqui. E tá traçado o meu triângulo. Então, o primeiro passo, construir o nosso triângulo, está lá. Agora, para traçar o incentro, para descobrir o incentro e traçar essa circunferência inscrita, eu preciso traçar a bissetriz de dois triângulos, de dois ângulos do triângulo, pelo menos. Nessa ferramenta aqui, olha, a quarta que aparece, nós temos bissetriz. Tá lá. Eu vou vir escolher esse ponto, venho para o ângulo que eu quero a bissetriz, veja que ela já aparece lá, já foi traçada a minha bissetriz. Eu vou fazer o mesmo movimento vindo daqui, aqui, e eu quero a bissetriz deste ângulo aqui. No ponto de encontro das bissetrizes, eu tenho meu incentro. Se eu traçar a bissetriz desse terceiro ângulo aqui, vocês vão ver que o ponto é o mesmo que eu vou encontrar, tá? Aí eu venho intersecção de dois objetos e eu vou marcar aqui o meu incentro. Então, localizei o incentro. Agora eu vou vir na ferramenta de circunferência, círculo, dados centro e um de seus pontos. Já vou escolher uma outra cor, porque eu quero dar destaque para minha circunferência. Eu vou escolher que ela fique um pouquinho mais marcada. O centro está aqui e eu vou chegar com a minha circunferência até que toque o lado do triângulo. Então, vocês podem perceber que eu tenho uma circunferência inscrita num triângulo de medidas 7, 8 e 10 unidades. Tá aí. Agora é com você.